E após exatas 3 semanas, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer uma publicação em suas redes sociais. Contudo, a postagem mais despertou curiosidade e questionamento do que trouxe alguma luz para os seguidores do chefe do Executivo Federal. A publicação não tem nenhum comentário, nenhuma legenda, nenhuma explicação, apenas o mandatário sentado à mesa em um evento oficial. A volta enigmática do presidente às redes sociais despertou a curiosidade e gerou apelo de seus seguidores, a maioria dizendo que não irá abandoná-lo, incentivando a apoiar as manifestações que se espalham na porta dos quartéis pelo país. Muita gente também especula se não há alguma mensagem subliminar na foto. A imagem é um registro da presença de Jair Bolsonaro em uma solenidade de posse da ministra Maria Tereza de Assis Moura na presidência do Superior Tribunal de Justiça no fim de agosto, onde o chefe do executivo sentou-se à frente do ministro Alexandre de Moraes. Ainda nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro deverá participar do jantar promovido pelo PL para unificar a legenda e traçar ações para o futuro do partido. Vamos começar com a análise de José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé Maria, seja muito bem-vindo. Queria a sua avaliação. O que lhe parece essa publicação, essa postagem sem nenhum tipo de legenda? Pois é, aquela história, né? Esqueceram de mim. Muito boa noite, Daniel. Boa noite a todos os colegas aqui de bancada e boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, Daniel, essa foto, ela é emblemática. É o Jair Bolsonaro dizendo: eu sou o presidente da República deste país. É uma foto mostrando ali o brasão da República, o símbolo de poder, né? E se mostrando solitário. E é diferente do que eu sempre comentei aqui sobre a solidão do poder. O Gabriel Garcia Marques, em 100 anos de solidão, ele fala de vários tipos de solidão. A solidão da beleza, né, que é uma solidão que afasta a pessoa do convívio, a solidão da riqueza, onde o rico acha que todos que se aproximam dele é para se aproveitar, e entre as solidões que ele trata é a solidão do poder. É o coronel Buendia que traçou um círculo em volta dele, proibindo qualquer pessoa de entrar nesse círculo, inclusive a própria mãe. Tamanha é a solidão do poder. E todos os presidentes que passaram por aqui, nós somos testemunhas disso, né? Sofreram desta solidão. E Jair Bolsonaro quebrou esse gelo ao viajar pelo país, ao fazer as motociatas, ao sair por aí sem destino, numa moto, tomando caldo de cana e comendo pastel e se encontrando com as pessoas. E eu achei isso importantíssimo. Eram encontros não só de calor humano, de contato com os brasileiros reais, mas também de ouvir. Ele ouvia muita reclamação, ouvia o povo, e isto é muito importante para um presidente, ou seja, a humanização. E o que está acontecendo? Qualquer um desavisado que chegue aqui em Brasília hoje vai entender que Lula é o presidente do Brasil. Tamanho é o esforço que as mídias tradicionais fazem no sentido de colocar o Bolsonaro como um ex no quartinho de despejo, né? E Lula na sala principal, na festa, recebendo os cumprimentos. E é por isso que esta equipe de transição tem mais importância do que o que está acontecendo no governo. O país está funcionando, os ministérios estão a todo vapor, os órgãos públicos também, e ninguém fala nada, só quando corta verbas para fazer uma adequação orçamentária e fugir do crime de extrapolar o teto de gastos. Então, uma foto que ele, na minha opinião, não conversei com ele, né? Quer dizer o seguinte: olha, pessoal, eu sou o presidente da República. E eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora aos Pingos nos Is. Você que acompanhava a programação da rede de rádios Jovem Pan, seja muito bem-vindo. Estamos repercutindo uma misteriosa publicação de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ele postou uma foto dele depois de 3 semanas, mas não colocou nenhum tipo de legenda. Coronel Gerson Gomes também queria sua análise, sua avaliação acerca dessa foto. Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos colegas de bancada e à nossa audiência. Essa foto, ela remete
a um Twitter que eu fiz na semana passada, quando havia uma série de especulações sobre as diversas possibilidades, seja de ação das Forças Armadas, outros falavam sobre uma ação do próprio Partido Liberal, e quando houve aquela reação do ministro Alexandre de Moraes multando o PL, muitas pessoas entenderam que ali era o momento, era a gota d'água, e eu me lembro que eu fiz um Twitter dizendo, com a palavra, o chefe de Estado e presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E por que eu fiz essa menção? Inclusive, por coincidência, também coloquei o brasão da República nesse Twitter, que eu fiz questão de dizer, todo e qualquer desenlace desse processo passa necessariamente pela pessoa do presidente da República, do chefe de Estado, daquele que tem a responsabilidade e jurou, inclusive, perante o Congresso Nacional, de defender a Constituição. Então, todas as inconstitucionalidades que nós temos comentado aqui no Pingo nos Is e vários outros, temos que também, a bem da justiça, dizer que há vários outros órgãos que estão se levantando, não da imprensa tradicional, não do mainstream, mas nós observamos que muitas vozes têm se levantado e também têm sido caladas por intermédio das ações do TSE, e muitas pessoas têm tentado alertar o país para essas inconstitucionalidades. No entanto, nesse momento em que, inclusive hoje, nós devemos tratar mais à frente sobre a questão militar, que agora está envolvida e que a crise chega aos militares, nós percebemos que toda e qualquer situação passa, ou toda e qualquer solução para esse impasse, ela passa necessariamente pela pessoa do presidente da República, que estava em silêncio até agora. Então, essa foto, para mim, ela sinaliza que o presidente volta ao jogo e ele pode desempenhar várias funções nesse jogo agora. Ele pode liderar a oposição e, de certa forma, reconhecendo a sua derrota eleitoral, ele pode liderar uma ação contra o Supremo Tribunal Federal como chefe de um dos poderes, tentando reagir e exercer a sua autoridade como chefe de Estado. Pode ser que ele opte por essa linha de ação. Ele pode também já articular até mesmo essa transição com outros meios e em outro patamar e passando a liderança das ações dessa transição. Não sabemos, mas o fato é que essa foto me diz o seguinte: temos agora o presidente da República, que ainda é o chefe de governo e chefe de Estado do Brasil, até o dia 31 de dezembro, de volta às suas atividades normais. Também com a gente, Fernão Lara Mesquita. Fernão, seja muito bem-vindo. Também queria a sua análise. Há mensagens subliminares nessa postagem, nessa fotografia? Arriscaria dizer quais são elas? Olha, boa tarde para o público que chegou agora. Nós já estávamos aqui um pouco mais tempo, mas eu vejo nessa foto só duas mensagens que se pode afirmar, né? Estou vivo e sou presidente. Tem lá na bancada dele tem o símbolo da República. Mas antigamente, para quem é da geração mais jovem, não se lembra o que foi o mundo dividido entre a União Soviética e o resto, você tinha um tipo de fonte, entre aspas, que a imprensa utilizava muito, que eram os sovietólogos, né? Porque como você não sabia, ninguém falava nada do que estava acontecendo, né? Você tinha esses caras que interpretavam essas coisas. Uma foto, um detalhe, um gesto do presidente, o tropeço que ele deu, a gaguejada, né? Tinha sovietólogo e tinha sinólogo, né? Porque você estava se referindo a dois universos absolutamente secretos, né? Do jeitinho que o Alexandre de Moraes gosta, por exemplo. Então, eu não arrisco dizer mais nada. Eu acho que a mensagem mais eloquente do Bolsonaro até agora é o silêncio dele, né? Ele tem um mandato que vai até 31 de dezembro, como foi dito aqui. Não sei,
se ele tinha alguma coisa de muito importante para dizer, eu acho que ele já deveria ter dito. Ele está com um pouco do timing atrapalhado. Agora, Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos. Paulo, seja muito bem-vindo. Na sua avaliação, seria uma foto para reafirmar que é ele, Jair Bolsonaro, quem está na presidência da República, para dizer, eu estou aqui? Um novo boa tarde a todos. Olha, pode ser que sim, pode ser que não também, pode ser o Carlos Bolsonaro decidindo passar alguma outra mensagem enigmática. O fato é que eu entendo que houve um momento onde o silêncio do presidente era importante não se manifestar, ele não tinha o que falar. Né? Houve um momento em que o presidente não tinha o que falar, ia falar o quê? Ele me parece ter dúvidas do processo eleitoral, falou o que tinha que falar, que vai cumprir a Constituição, iniciou a transição, fez uma declaração ali contra manifestações antidemocráticas e favoráveis a manifestações dentro da lei. Então foi perfeito ali no primeiro momento. Depois que nós passamos a ter o relatório das Forças Armadas, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, depois que nós passamos a ter o relatório do partido dele, pedindo a impugnação das eleições, ou sei lá qual era o pedido, que até hoje Valdemar não conseguiu explicar bem o que ele queria com aquele relatório, um pedido feito no TSE, ali, depois daquele momento, e depois da recusa do Alexandre de Moraes, eu acho que o presidente deveria se manifestar assim. Não através de fotos enigmáticas, mas as fotos alimentam um sentimento na população que não me parece ser exatamente correto, de que o presidente tem um plano, de que xadrez 4D, as pessoas se alimentam desse tipo de coisa. E eu não acredito em nada disso, não acredito em plano nenhum, acredito que as coisas estão acontecendo empurradas pelo povo. Importante que as pessoas entendam que tudo isso que a gente está falando de militares, a gente vai voltar a falar disso mais para frente, acho oportuno, mas nós estamos falando de um movimento que sai de baixo do povo, ele passa para a tropa, que passa para o comando, e o presidente é o final dessa história. Seria muito oportuno que para o reestabelecimento, não estou falando aqui de golpe não, pelo amor de Deus, estou falando do reestabelecimento da ordem da lei e do Estado Democrático de Direito, que houvesse uma pressão do ainda presidente, o mandato dele não acabou. Ora, o que ele pretende fazer, o que ele não pretende, qual é a direção? Não adianta, não dá para dizer que o Jair Bolsonaro não é o líder de quem as pessoas esperam uma orientação, um caminho. Meu avô dizia, o líder lidera, ele diz para onde que vai, ele vai e as pessoas vão atrás dele. Neste momento, nós não estamos tendo nenhuma liderança de Jair Bolsonaro. Se é uma boa estratégia, se não é uma boa estratégia, eu acho que não é boa, mas pode ter uma estratégia por trás disso. O presidente tem informações que eu não tenho, o presidente tem a própria cabeça dele, né? Então ele pode decidir o que fazer. Eu acho que a ausência dele gera um vácuo que permite com que a classe política, por exemplo, abandone completamente o barco, como vem abandonando Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, o próprio pessoal, uma parte do PL, todos os aliados, eles vão ali abandonando, porque o rato, ele pula para o próximo navio, ele não afunda com o navio, né? Então, o silêncio do presidente leva a esse tipo de coisa. Leva também aos problemas que nós estamos tendo no alto comando. Falta de liderança. Então, eu adoraria que o presidente Bolsonaro se manifestasse. Posto isso, entender também que o presidente aguentou muita coisa. Ele construiu muita coisa. O presidente teve um papel muito importante. Construiu muita coisa, aguentou muita coisa. Pode ser que ele entenda que chegou ao fim a responsabilidade, a missão dele, né? Meu avô teve muito isso. Missão acabou, a missão foi cumprida. Agora eu vou sair de cena e outras lideranças podem surgir a partir disso. Mas hoje, no momento, tem que dizer, a maior liderança desse movimento populista brasileiro, nacional populista, que se chama de direita, conservadores, ou como é que você quiser agrupar essas pessoas, a maior liderança segue neste momento, calada,
e não vão ser essas fotinhos aí que vão resolver esse problema. Agora seguimos com a análise de Roberto Mota. Mota, seja muito bem-vindo. Também queria saber de você se a escolha dessa foto foi feita de maneira aleatória ou tem uma intenção embutida por aí. Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite a todos os brasileiros que nos assistem todos os dias. O silêncio, muitas vezes, é a postura mais adequada. O presidente Bolsonaro continua sendo um fenômeno político e eleitoral. Ele resgatou sentimentos de patriotismo nos brasileiros e de orgulho dos nossos valores. A partir de 2018, se acelerou esse renascimento dos movimentos políticos de direita, liberais e conservadores. Isso coincidiu com a explosão das redes sociais. Um fenômeno alimentou o outro. E daí veio essa necessidade de controlar, de combater a desinformação, de censurar. É por causa disso. O resultado desse fenômeno, desses dois fenômenos, foi a consolidação de um projeto político, de um pensamento político que enfrentou com sucesso, pela primeira vez em muitos anos, o pensamento de esquerda, que era, e de uma certa forma, continua dominante no Brasil. Milhões de pessoas conheceram as ideias liberais e conservadoras. Milhões de pessoas foram às ruas dezenas de vezes, vestidas de verde e amarelo. Esses milhões de pessoas foram e continuam sendo ignoradas pela mídia. Algumas pessoas não compreendem muito bem o que aconteceu nesse país nos últimos anos. Elas chamam esse fenômeno, de uma forma depreciativa, de bolsonarismo, como se fosse uma ofensa, como se fosse quase que um equivalente ao petismo. Você tem os petistas e os bolsonaristas. Mas essas pessoas, os bolsonaristas, não apoiam apenas um candidato. Elas apoiam ideias de liberdade, de justiça, de direitos, de família e de pátria. Essas pessoas, os eleitores de direita, não vão sumir. Essas ideias, as ideias liberais e conservadoras que agora são conhecidas por milhões de pessoas, não vão desaparecer. Os ataques, as ofensas e a perseguição que estão sendo feitas a essas pessoas todos os dias não vão conseguir parar esse processo, que é um processo histórico irrefreável. O cidadão brasileiro despertou para a política e não vai dormir de novo.